Desde o início dos tempos, o ser humano sonha com seres, míticos ou não, que surgem durante a noite. Seja para assustar as crianças para que se comportem ou para explicar o medo do desconhecido, essas entidades ou criaturas míticas da lista são assustadores ou divertidos. E vão nos mostrar como nossa imaginação pode realmente ser poderosa e impressionante. No vídeo de hoje veremos 10 monstros míticos ao redor do mundo. Número 10. Baba Yaga, no folclore eslavo. A velha selvagem, a bruxa e dona da magia. Ela também é vista como um espírito da floresta, liderando hostes de outros espíritos. Ela é considerada uma bruxa horrível e malvada com dentes de ferro. Diz-se que ela tem um apetite insaciável, mas ainda é magra como um esqueleto. Ela viaja em um pilão com os joelhos tocando o queixo e se empurra com um pilão. Dizem que sua casa fica sobre pernas de frango e gira ou fica de costas para a floresta. Ela tem 3 criados, os cavaleiros brancos, os cavaleiros vermelhos e os cavaleiros negros. Quando questionada, ela dirá que estes são meu sol vermelho, meu amanhecer brilhante e minha meia-noite negra. Existem tantas variações da lenda de Baba Yaga que nem mesmo é certo se ela é má ou uma mulher sábia. Alguns dizem que ela come donzelas inocentes, e alguns dizem que ela ajuda. De qualquer forma, valeu a pena colocá-la aqui, já que ela provavelmente começou como uma história para manter crianças rebeldes na linha. Número 9. O Kraken. O Kraken é um monstro que tem raízes em um animal real e como a mente e a imaginação de um marinheiro podem criar pesadelos. Ele foi como uma lula gigante e monstruosa, ou polvo, segundo alguns relatos, capaz de virar um navio com seus tentáculos. As almas infelizes então se afogariam ou seriam tragadas pela besta. Em 1752, quando o bispo de Bergen, Erik Ludvigsen Pontoppidan, escreveu sua História Natural da Noruega, ele descreveu o Kraken como uma ilha flutuante com 2,5 quilômetros de diâmetro. Ele também observou: parece que estes são os braços da criatura e, dizem, se eles pegassem o maior navio de guerra, eles o puxariam para o fundo. Na década de 30, os navios foram atacados por Krakens 3 vezes, e as lulas receberam o pior do ataque das hélices, levando os cientistas a acreditar que as lulas gigantes confundiram os navios com baleias. Número 8. Wendigo. A palavra Wendigo quer dizer espírito maligno que devora a humanidade. Uma besta aterrorizante, mas como é extremamente rápido, fica muito difícil de obter uma boa olhada. A maioria é alta, tem membros longos e é extremamente magra por causa de sua fome infinita. A maioria não tem cabelo nenhum, mas aqueles que vivem em climas extremamente frios podem às vezes ser encontrados com pelos brancos como a neve e manchados de sangue ou cabelos emaranhados e ensanguentados. Sua boca é cheia de presas afiadas e amareladas, e suas mãos e pés terminam em garras como navalhas. Os lábios retorcidos dessa criatura estão manchados de sangue e suas longas línguas são de um azul escuro e nojento. Seus olhos são um de seus aspectos mais assustadores, que variam em cor do vermelho brilhante ao amarelo brilhante. A tradição sobre esta fera é extremamente diversificada, e todos enfatizam seu tamanho. O Wendigo é tão grande que a mente humana é incapaz de compreendê-lo totalmente, e o tamanho da besta é o suficiente para fazer o coração humano parar. É uma besta horrível e abominável. Seus dentes em forma de agulhas são ainda mais perturbadores por sua falta de lábios. Alguns dizem que a fome da criatura é tão grande que devorou seus próprios lábios. Embora tenha uma aparência vagamente humana, não deixa de ser o que muitos chamariam de terrivelmente deformado. Seus olhos enormes são amarelos e protuberantes como os de uma coruja, embora alguns digam que os olhos estão enfiados nas órbitas e tudo o que se pode ver é um terrível brilho amarelo. Eles são muito maiores do que os olhos humanos e dizem que rolam no sangue. Tem mãos enormes em forma de patas que terminam em garras com 30 centímetros de comprimento, enquanto os pés da besta têm cerca de 3 pés de comprimento e tem apenas um dedo, com a ponta de uma unha adaga e usa isso para cortar e dilacerar suas vítimas. Algumas lendas dizem que os Wendigo podem estar perdendo os dedos dos pés, talvez devido ao congelamento. Número 7. Bugman. O Bugman, o bicho-papão, como o chamamos em nossa cultura, assusta crianças há séculos. Ele pode ter muitas formas e pode ser o que mais assusta a criança. Quem não se lembra de ter seus pais olhando embaixo da sua cama e no seu armário, porque você sabia em seu coração que ele estava escondido em algum lugar, esperando por você. O bicho-papão é um exemplo perfeito de medo do desconhecido, que algo que você não pode ver está lá fora, no escuro, esperando por você.
Número 6. Basilis. O nome basilisco vem do grego e significa rei porque se diz que foi o rei das cobras, o mais mortal, e ninguém poderia descrevê-lo porque olhar para ele significava a morte para o observador. Mas a melhor descrição que eles têm para esta criatura foi: cabeça e pernas de um galo, cauda de uma cobra e corpo de um pássaro. Dizia-se que suas asas eram cobertas por penas ou por escamas. Disse que nasceu de um ovo esférico, sem gema, posto durante os dias de Sírius, a estrela canina, por um galo de 7 anos e incubado por um sapo. Sua semelhança, por algum motivo, é usada como ornamentação em muitas igrejas medievais, capitólios e medalhões, e também usada em manuscritos da Idade Média. Ele também tem o nome de basilicoco ou cocatrice. Número 5. Sereia. As sereias eram ninfas do mar que viviam em várias ilhas. De acordo com a lenda, elas cantavam para os navios que passavam, hipnotizando os marinheiros para esmagar seus navios nas costas rochosas, afogando-se. Elas foram pensadas para ter sido companheiros de brincadeira de Perséfone e foram transformadas em monstros da tradição por Deméter para a punição por não salvar Perséfone quando ela foi sequestrada. Existem várias descrições, mas a básica é um híbrido de peixe e mulher que tocava instrumentos ou cantava. Em descrições posteriores, elas foram consideradas mulheres ou sereias bonitas e sedutoras. Odisseu da Odisseia de Homero escapou deles fazendo seus marinheiros taparem as orelhas com cera de abelha e amarrar-se ao mastro. Uma variação alemã da sereia Lorelai. Número 4. Medusa. No conto de Ovídio, Medusa, a Górgona, era originalmente uma bela sacerdotisa no templo de Atena quando foi estuprada por Poseidon. Atena ficou furiosa e puniu a pobre Medusa transformando-a em um monstro horrível com cobras no lugar de cabelo, e um rosto tão terrível que um simples vislumbre dela transformaria um homem em pedra. Ela foi decapitada por Perseu, que foi enviado para recuperar a cabeça pelo rei Polidectes de Seripos. Número 4. Skinwalker. Um skinwalker, um que caminha pela pele em uma tradução literal, é um ser humano capaz de se transformar em várias formas de animais por meio da bruxaria. São geralmente considerados assustadores, malignos, perigosos e difíceis de matar. Um escritor navarro em Monstropédia foi citado: eles amaldiçoam as pessoas e causam grande sofrimento e morte. À noite, seus olhos brilham vermelhos como calor carvão. Disse que se você vir o rosto de um, ele terá que matá-lo. Se você vir um e saber quem é, eles morrerão. Se você os vê e não os conhece, eles têm que matá-lo para impedir que você descubra quem são. Eles usam uma mistura que alguns chamam de pó de cadáver, que sopram no rosto. Sua língua fica preta e você tem convulsões e eventualmente morre. Eles são conhecidos por usar espíritos malignos em suas cerimônias. Os Daini aprenderam maneiras de se proteger contra esse mal e é preciso estar sempre em guarda. Número 2. Chulu. Uma criatura aterrorizante, quase divina, que é descrito como um monstro verdadeiramente horrível com um corpo que é uma combinação de um polvo, um dragão e um humano. Disse que está morto, porém com a capacidade de ter sonhos em uma cidade descrita como um lugar de loucura não submersa nas profundezas do Oceano Pacífico. Disse que foi um sumo sacerdote dos grandes antigos. Seres alienígenas não naturais que governaram a Terra antes que a humanidade se formasse, adorados como deuses por poucas pessoas equivocadas. Disse que eles são um pesadelo horrível, e voltarão causando insanidade mundial e violência estúpida antes de finalmente deslocar a humanidade para sempre. Dizem que alguns humanos mais sensivelmente telepaticos conseguiriam contactar Chulu para falar a mesma língua que os seres antigos. O único avistamento relatado por um humano na história registrada ocorreu em 23 de março de 1925. Isso foi 22 dias depois que R'lyeh, que é a cidade onde Chulu dorme, subiu acima da água, apenas para afundar mais uma vez logo após. Quando a posição das estrelas mudarem, Cthulhu deve retomar sua morte. As condições exigidas para R'lyeh se levantar também são exigidas para os antigos escolhidos viverem. Isso foi relatado por Gustaf Johansen, o único membro da tripulação remanescente do EMA. Mais tarde, ele morreu em circunstâncias misteriosas em sua cidade natal. Número 1. Satanás.
O diabo é mostrado desde o início dos tempos como um ser maligno e sua imagem é usada para assustar crianças e adultos de várias maneiras para mantê-los na linha. Suas formas são encontradas no cristianismo, islamismo, hinduísmo, budismo, Kemet, no Antigo Egito, sincreto paganismo, neopaganismo e o movimento da Nova Era, em vários graus de maldade. Ele é responsável pelos atos ruins ou malignos das pessoas. Em muitas religiões, está sempre lá, esperando para atacar pessoas boas e morais e até mesmo possuí-las para fazer coisas contra sua natureza e em alguns casos levar suas almas para o inferno para queimar por toda a eternidade. Quer você acredite no diabo ou não, você não pode contestar que as histórias que são contadas sobre ele são muito assustadoras e as pessoas que as ouviram ao longo da história provavelmente ficaram petrificadas com o próprio pensamento dele. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar like para fortalecer o canal. E se não for inscrito ainda, se inscreve e ativa o sininho para receber os nossos vídeos sempre que forem postados.